Capítulo 5. Se pudesse, Jenny teria corrido para longe. Teria feito qualquer coisa para colocar uma distância entre ela e o homem que em apenas algumas horas se transformará, de um menino de quem ela mal tinha boas lembranças, num inimigo. Todavia, havia um limite até onde ela podia ir. Com a chegada da noite era impossível deixar o acampamento. A viagem a pé pela estrada era um quase suicídio a qualquer hora, pois os animais predadores se constituíam numa ameaça constante. E, quando a noite chegava, a viagem tornava-se impossível mesmo de carro. Não havia iluminação nos caminhos em Impalavley. Tanto ali como no Parque Kruger havia um regulamento rigoroso, de acordo com o qual nenhum carro podia sair do acampamento à noite. Ela não poderia fugir naquele momento, teve de se contentar com um lugar perto do rio, um pequeno muro de pedras a poucos metros da cerca do acampamento. Aquele lugar sempre fora o seu refúgio predileto. Ela sempre ia até lá quando queria ficar sozinha. Recostava-se nas pedras duras, às vezes muito quentes por causa do sol, e ficava fitando distraidamente a mata enquanto sonhava com o rumo que a sua vida deveria tomar. Também ia lá quando se sentia perturbada ou infeliz. A solidão do lugar ajudava a enxergar os problemas sob uma perspectiva mais clara. Instintivamente, ela foi até o muro. Embora o sol já tivesse sumido, as pedras ainda retinham um pouco de calor. Jenny recostou-se nelas, permitindo que o calor penetrasse em seu corpo frio. Sentia frio há horas, desde que vira Joshua Adams pela primeira vez e compreenderá a ameaça que ele representava. Ele falará sobre um negócio. Seu tom de voz fora calmo, razoável, mas suas palavras traziam a marca da fatalidade. Seu querido Impalavley, o lugar que durante anos fora seu lar, santuário e refúgio, não era para Joshua Adams senão um negócio. Era um fato que não podia ser contestado. Pois a realidade dolorosa era, Joshua Adams estava dando as cartas, pelo menos no momento. Um pouco à esquerda, além da cerca, algo mexeu-se. Talvez algum animal roedor da mata. Ouvindo o som, Jenny sentiu um alívio em sua tensão. Ela estava deixando Joshua Adams perturbá-la de maneira absurda. Estava se esquecendo de que Impalavley ainda era seu lar, que por mais arrogante e dominador que Joshua fosse, ele não poderia impedir que ela amasse aquele lugar. Inclinando-se para frente, ficou contemplando pensativamente o negrume do rio. Durante o dia, a mata muitas vezes parecia calma e silenciosa. À noite, ela vibrava, demonstrando possuir vida própria. Ficava cheia de murmúrios e sons do arrastar de pés de pequenos animais, enquanto que, vez ou outra, o ruído de um animal maior soava no ar. Jenny podia compreender o fascínio que a mata exercera sobre seu pai. Era um lugar de magia e de mistério, de crueldade e de beleza. Um lugar onde a natureza seguia seu próprio curso, como o tinha feito há séculos. Houve um trombetear súbito e profundo. Era como um trovão, um som apavorante que ecoava num chamado interminável no outro lado da savana. Um elefante, Jenny sabia, emocionando-se com o som como sempre acontecia. E ela também se sentiu triste, pois o som vinha de longe. O elefante estava em um dos parques vizinhos de caça, talvez tendo encontrado um lugar onde a água era mais abundante. Inevitavelmente, os seus pensamentos se voltaram para aquela tarde, para o passeio de carro com Joshua. Com um esforço ela afastou a lembrança, não iria permitir que o homem dominasse seus momentos de intimidade, e obrigou-se a pensar em outras coisas. A estepe vibrante despertava lembranças. Lembranças demais, Jenny percebeu, enquanto recordações após recordações enchiam seu coração de nostalgia. A felicidade da sua infância, marcada por um momento de tristeza pela morte súbita da mãe num acidente de carro. A proximidade com seu pai, proximidade que não diminuíra quando ela deixou Impalavley para fazer carreira em Pretória. Ainda havia duas outras lembranças, Bruce e um amor que ela pensava que fosse lindo e seguro, e que agora lhe parecia muito frágil. Não obstante o fato de Bruce ter dito que tudo o que precisava era de algum tempo para estar sozinho, Jenny duvidava cada vez mais de que havia um futuro para eles. Mesmo que Bruce ainda pensasse em termos de casamento, ela já não tinha certeza se era isso que queria. Sabia vagamente que seus sentimentos estavam ligados a uma nova compreensão de que o que sentirá por Bruce talvez não tivesse sido amor. Nunca achará que poderia sentir mais do que apenas agradavelmente excitada por um homem.
Joshua Hadas despertara sensações que Jane nunca experimentara antes. Ela não gostava de Joshua, e na verdade não se lembrava de ser tão hostil com relação a um homem, nem tinha certeza se gostava das sensações que o seu contato provocava nela. Contudo, não poderia deixar de levá-las em consideração. Por mais que tivesse gostado dos beijos de Bruce, nunca experimentara nada semelhante a ele. Talvez fosse hora de perguntar a si mesmo por que, antes de Bruce reaparecer em sua vida. Mais uma vez, afastou Joshua de sua mente. Sentia maior aversão por ele agora do que antes. Como se não bastasse querer arruinar Impalavlei, com a força dominadora de sua personalidade, ainda se intrometia em sua vida particular. De repente, ela se sentiu cheia de mágoa. Lembranças demais podem provocar isto, ela pensou. Não pretendia ficar pensando no rumo inesperado que a sua vida tinha tomado, mas ao tentar afastar Joshua da sua mente, aconteceu exatamente isso. Há 2 meses, ela não teria visualizado a si mesma sozinha naquele muro, olhando fixamente para a escuridão da estepe. Seu pai ainda estava vivo. Bruce era uma parte integrante de suas noites de fim de semana, enquanto que a decoração do apartamento de cobertura tinha ocupado as suas horas de trabalho. O casamento já estava decidido, numa data não muito distante, no futuro, mas também sem definição. Em poucos dias tudo mudará. A decisão de retornar a Impalavlei parecerá correta. A volta ao lar fora feliz na medida do possível, considerando-se a perda tão recente do pai. Mal sabia ela que a volta ao lar seria tão cheia de conflitos. Pois não tinha dúvida de que haveria conflitos ainda pela frente. A nostalgia a deixará beirando o choro. Inesperadamente, ela sentiu lágrimas escorrendo pelas faces. Sem saber muito bem por que estava chorando, ela não tentou impedi-las. Estava sozinha no escuro, e as lágrimas davam-lhe alívio. Jane! Ela virou o rosto involuntariamente. Mas depois abaixou a cabeça, para ocultar as lágrimas. Levou um segundo para ela compreender que ele não podia vê-las. Ela mesma não conseguia distinguir senão uma silhueta alta, sinuosa como a de um animal da floresta à meia-luz. Estava escuro demais para distinguir as suas feições. Com uma sensação de choque ela percebeu que não precisava vê-las, estavam gravadas de maneira bastante clara em sua mente. Falando baixinho, ela disse: "Quero ficar sozinha. Só depois que me disser por que está chorando." O seu tom de voz tinha a suavidade que ela já notara 1 ou 2 vezes. "Eu não estou chorando." Quando ele chegou mais perto e se encostou no muro a poucos centímetros dela, percebeu que ele ria. O som era profundo, divertido e infinitamente sedutor. Jane conteve um estremecimento. Essa é uma questão sobre a qual eu aprendi a nunca discutir com uma mulher. "Você tem um lenço?" Ela balançou a cabeça. "Felizmente eu tenho", disse Joshua. Antes que pudesse detê-lo, ele tocou em seu rosto com um pedaço de tecido. Quem enxugara as suas lágrimas da última vez fora sua mãe, num gesto de consolo para uma menininha que se sentia infeliz. Não havia nada de maternal na mão que a tocava agora. Se o lenço tinha enxugado as lágrimas, ela não sentia isso. O que sentia eram os dedos compridos tocando em sua face, deslizando para cima e para baixo, num movimento leve, lento e perturbadoramente sensual. Jane obrigou-se a sentar muito quieta. "Agora ele vai me deixar", ela pensou, quando os seus dedos se afastaram de sua face. Respirou fundo, então expeliu o ar com força quando os dedos passaram para outra face. Os movimentos eram agora mais sensuais que antes. As lágrimas foram esquecidas quando Jane teve uma sensação repentina, um arquejo e um estranho anseio que ela se recusava a analisar. "Quero ficar sozinha", ela conseguiu murmurar. A única resposta dele foi deixar o polegar deslizar até a orelha dela, depois descendo, muito lentamente, até o pescoço. Até aquele momento ela não sabia nem ao menos que aquela era uma região sensível. Os dedos acariciadores demonstravam que ele era um perito em mulheres. Joshua deve saber como excitar qualquer mulher, Jane pensou. E era evidente que ele tivera muitas oportunidades com mulheres. Involuntariamente, ela quis saber quantas outras lágrimas ele tinha secado, com seus longos dedos, percorrendo rostos delicados de maneira calculada para inflamar os sentidos.
Esse pensamento provocou uma estranha pontada de dor. Pouco depois ela ficou irritada, mais consigo mesma do que com Joshua. O que importava para ela quantas mulheres ele tivera no passado? Ou mesmo no presente? A sua própria vida já tinha problemas demais. Ela não ousava permitir que suas emoções a envolvessem em novas complicações. Você seguiu-me? Perguntou ela, para quebrar o silêncio, carregado de uma tensão insuportável. Não. Ela ficou curiosa. Eu sabia para onde ir, os dedos não tinham cessado seu movimento. Este era o seu lugar predileto quando você era pequena. Calculei que ainda fosse. Perplexa, ela inclinou a cabeça para trás para encará-lo. Não me diga que ainda lembrava. A mão desceu pela sua face. O lenço tinha sumido sem que Jenny tivesse notado. Qualquer intenção de enxugar as lágrimas tinha desaparecido. Agora um dedo estava por debaixo de seu queixo, enquanto um polegar seguia uma trilha torturante ao longo de seu pescoço. Joshua, Jenny sussurrou. Eu me lembro de muitas coisas, disse ele suavemente. A afirmação soava estranha, vinda dos lábios dele. Pois a lembrança encerrava um passado. No caso, a infância de Joshua. Mais do que nunca parecia para Jenny que esse homem alto e esguio, de porte arrogante, maneiras sedutoras, não tinha ligação com o menino que viverá certa vez em Palavley. As mãos dele estavam fazendo coisas alarmantes à sua paz de espírito. Elas pararam provocadoramente no seu pescoço, então se enfiaram apenas ligeiramente na gola de seu vestido. Bruce tentará despi-la mais de uma vez, e ela o dissuadir em todas as ocasiões. Lembrava-se que isso não tinha sido difícil, pois nunca tivera de lutar com os seus próprios sentimentos. Mesmo que os esforços de Bruce tivessem ido mais longe, eles falhariam se tentassem despertar as sensações eróticas que Joshua conseguia com tanta facilidade. Por quê? Por que veio atrás de mim? Ela perguntou ofegante. Para terminarmos a nossa conversa. O tom de voz dele era seco. Nós já terminamos. Ela ergueu a mão e, com um movimento brusco, afastou os dedos dele de seu pescoço. Não estou mais chorando, Joshua. E eu não aguentaria mais falar sobre o que você chama de melhoramentos. Eu também não estou com disposição para isso. Foi a resposta surpreendente. Jenny, você precisa parar de brigar comigo. É sobre isso que você quer discutir? E quando ele acenou com a cabeça, concordando. Você está louco, se está pensando que vou parar de brigar com você. Ainda nem comecei. Você é mais parecida com Tom Malloy do que eu pensava. O tom de Joshua era calmo. Teimosa, cabeçuda, prende-se a um ideal que está fora de moda há muito tempo. Você não compreende, ela começou, mas ele a interrompeu. Concordamos em que não discutiríamos sobre os meus melhoramentos. Também não vamos discutir sobre nossas atitudes. Pelo menos, não esta noite. Ele fez uma pausa. Quando falou novamente, o seu tom tinha mudado. Não lute comigo, Jenny. Temos tudo para formarmos uma boa dupla. Não. Sim, você tem vigor, coragem e ideias criativas, qualidades que eu admiro. Vamos tentar, Jenny. Ela tinha de responder rapidamente. Antes que a magia de suas palavras, somada à sedução de seu tom de voz, levassem a melhor sobre ela. Por um momento insano, uma alegria frenética tomou conta dela, alegria que ela conseguiu reprimir pois compreendeu que as palavras dele nada mais eram que bajulação. Não daria certo, ela disse simplesmente. Eu vou lhe mostrar como daria. O tom de voz dele era tão brando quanto antes, de modo que quando sentiu os seus braços em sua volta foi apanhada de surpresa. Não havia nenhuma possibilidade de ela escapar quando ele a puxou de encontro ao seu corpo e encostou os seus lábios nos dela. Tudo aconteceu tão rapidamente que Jenny ficou sem ação. Enquanto os lábios dele pressionavam os seus, ela ficou frágil como uma boneca de porcelana. Então a pressão da boca de Joshua aumentou, e a consciência voltou, trazendo com ela uma onda repentina de indignação. Como ele se atrevia a tratá-la daquele modo? Se Joshua achava que a sua perícia sexual era suficiente para hipnotizar qualquer mulher, conforme a sua vontade, ele iria ver que tinha se enganado quanto a Jenny Malloy.
Furiosamente, ela tentou escapar. Sem sucesso. Os braços que a seguravam se apertaram, parecendo braçadeiras de aço em volta de seu corpo delgado. Os lábios que tinham estado relativamente suaves assumiram um novo vigor, esmagando os seus com uma inflexibilidade insistente que não permitia escapatória. Depois de vários segundos, ela já não desejava escapar. Esse era o fato mais temível que ela ainda ia se lembrar depois, quando estivesse sozinha na intimidade e na escuridão de seu quarto. Os lábios insistentes transformaram a indignação numa excitação trêmula. Jenny já não estava pensando mais quando abriu a sua boca para dele, e o beijo se tornou uma experiência profunda e satisfatória para os dois. Os braços de Joshua se afrouxaram. Uma das mãos deslizou para cima, para debaixo de seus cabelos. A outra se movia em suas costas, muito lentamente, levando as suas sensações a uma loucura que ela nunca conhecera antes. Podia senti-lo de encontro a ela, os longos contornos do corpo dele de encontro às curvas suaves do seu. O contato tinha uma brandura que deixava a sua cabeça num turbilhão. Era uma brandura que fazia Jenny esquecer de que era Joshua quem a estava segurando, o homem a quem passará a ter aversão desde o primeiro momento em que o vira. Havia apenas uma receptividade feminina, que saboreava o contato móvel dos lábios dele, e que lhe dizia que esse era o momento pelo qual ela tinha esperado há muito tempo, talvez toda a vida. Ela estava se arqueando na direção dele quando ele a soltou. Suas pernas estavam tão fracas que ela pendeu momentaneamente para um lado. Ela olhou para Joshua, seus olhos desfocalizados na escuridão. Um pouco de encantamento ainda pairava no ar, de modo que não foi o rosto do detestável Joshua Adams que ela viu. Era simplesmente o rosto de um homem que a fizera sentir-se viva, desperta e misteriosamente feminina. Um rosto comprido e magro, e olhos que eram impenetráveis. "Está convencida?" perguntou ele brandamente. Convencida? De que formamos uma boa dupla." A realidade voltou ao que era com aquelas palavras. A raiva também, e a aversão intensificou-se. "Estou convencida de que você é um porco." sibilou ela. E pela segunda vez naquela noite, fugiu para a escuridão. Nos dias que se seguiram, Jenny procurou se afastar de Joshua o mais que pôde. Tinha aprendido a descobrir em que parte do parque ele se encontrava ocupado, e procurava tarefas para se ocupar no lado oposto. Se Joshua notou aquela atitude esquiva, não fez nenhum comentário. Assim como não fez nenhum comentário a respeito de sua fuga após o último encontro e nem sobre as suas olheiras na manhã seguinte, olheiras que tinham se formado em sua pele delicada, pelas horas de insônia e de desespero. Depois do passeio de carro pelo parque de caça, Jenny compreenderá que as semanas seguintes seriam difíceis. As carícias de Joshua tinham revelado que a provação deveria ser ainda pior do que ela imaginara. Antes ela se preocupará principalmente com Impalavley, agora era igualmente consigo mesma. Os minutos ao lado do muro de pedra tinham-na deixado abalada. Ela reconhecera a grande atração física de Joshua cedo demais. Mas jamais sonhara que pudesse ser tão influenciada por ela. Especialmente porque ainda estava apaixonada, pelo menos parcialmente, por outro homem. O que a irritava mais era saber que, enquanto fora levada por uma maré de sensações, o próprio Joshua simplesmente usará a sua perícia sensual para provar seus pontos de vista sobre assuntos materiais. Joshua pelo menos não sabia que ela nunca reagira de forma semelhante antes, que nenhum outro homem a excitara da mesma maneira. Era um pequeno consolo, mas ela devia se dar por feliz, pois se Joshua soubesse de toda a extensão do impacto que causará sobre ela, sua superioridade e arrogância não teriam limites. Houve ocasiões, nos dias seguintes ao episódio, em que Jenny questionara se fora mesmo sensata querendo permanecer em Impalavley. Uma parte dela queria desistir da luta, pois já sentia que não poderia vencer. Joshua Adams tinha a aparência de um homem que era capaz de conseguir tudo o que quisesse. Financeiramente e também na força superior de sua personalidade, ele parecia levar vantagem. Entretanto, Jenny sabia que deixar Impalavley naquele momento, pois ela poderia vender para ele sua parte, seria covardia. O caminho mais fácil. A maneira de evitar um conflito com um homem que era diferente de qualquer pessoa que ela tinha encontrado, não apenas em matéria de força e presunção, mas também de uma atração sexual que talvez nunca sentisse de novo.
Ela não tinha certeza se queria sentir aquilo novamente. Apesar de sua fragilidade exterior, Jenny Malloy possuía uma obstinada capacidade de recuperação. Tendo resolvido que um determinado procedimento era correto, ela não mudava de ideia facilmente. E ela tinha decidido que, por amor ao pai, era importante ficar no parque de caça. Não mudaria de ideia simplesmente porque um homem chamado Joshua entrará em cena. Joshua não perdeu tempo para colocar seus planos em ação. Jenny sabia que a água era a necessidade mais urgente. Vieram peritos em Palavley, homens de rostos bronzeados e em trajes de safari. Joshua conduziu-os pelo parque de caça no Land Rover, e depois eles discutiram sobre uma varanda coberta que daria vista para o rio. Jenny foi convidada a participar tanto das excursões como das discussões. Ela teve vontade de recusar. Não que discordasse do ponto de vista de Joshua, a água para ela também era de suma importância. Era também suficientemente sensata para saber que ele dissera a verdade. Ela suspeitava apenas dos motivos. Joshua achava que o parque precisava de água para atrair os animais, que por sua vez atrariam mais turistas, tornando em Palavley um bom negócio. Se ele tivesse dito que se importava unicamente com o bem-estar dos próprios animais, ela não teria acreditado. O que realmente sabia é que era importante estar por dentro do que estava acontecendo, de modo que aceitou os convites. Acompanhou os homens em seus passeios pelo parque, e ouviu as sugestões que eles fizeram. Algumas vezes ela mesma fazia um comentário. Depois, os seus olhos se dirigiam a Joshua, como se tivessem vontade própria, e ela notava que o olhar dele estava pousado em seu rosto com uma expressão pensativa. E, por alguns momentos, os outros homens e as preocupações acerca do parque de caça eram esquecidos, e ela sentia um rubor subindo-lhe as faces. Era nesses momentos que se lembrava da primeira noite, quando Joshua fora até o muro de pedras e a beijara, e todo o seu ser reagir àquele contato. Ele não tocará nela novamente, mas a pressão de suas mãos em suas costas e o gosto de seus lábios em sua boca ainda persistiam e pareciam tão reais como naquele dia. Ela foi tomada por um súbito e insano desejo de experimentar tudo novamente. Mas Jenny sabia que Joshua nem pensava mais naqueles poucos minutos de carícias. Os seus beijos não tinham sido nada senão uma tentativa de dissuadi-la daquilo que ele considerava uma teimosia. As emoções dele não tinham sido atingidas em nada. Jenny não percebeu nenhuma mudança em sua expressão quando ele desviou seu olhar para um dos homens que falava. Às vezes ela tentava se concentrar na discussão, mas a sua atenção se afastava gradativamente da conversa sobre poços, despesas e os outros vários assuntos a serem estudados. Em vez disso, ela se surpreendia observando os rostos dos homens enquanto eles conversavam, especialmente o de Joshua. E foi então que ela notou algo de estranho. Os rostos e vozes dos peritos se embaralhavam numa massa indistinta, Joshua permanecia de lado. Ela só reparava nos homens aquilo que podia comparar a Joshua. Uma comparação que confirmava sua suspeita de que ele era diferente de todos os outros que ela conhecera. Ele estava acima de todos os demais. A diferença estava no movimento orgulhoso da cabeça bem formada, nas linhas do corpo longo, que era forte mesmo quando ele estava descontraído. Estava na vigilância dos olhos sombrios, na baixa vibração de sua voz, na tranquilidade de seus próprios comentários e perguntas. Mais tarde, quando os homens deixavam em Palavley, Joshua pedia a opinião dela. Jenny respondia da melhor maneira possível, pois senão pareceria infantil. E ela já sabia que era importante não parecer infantil aos olhos de Joshua. Adotando um tom de voz calmo e casual, ela procurava equipará-lo ao dele. E prendia-se ao assunto em questão e não permitia que a conversa se desviasse para um nível pessoal. Quando via os olhos dele pousados em seu rosto, estreitados, atentos e com uma expressão enigmática que já estava se tornando familiar, não permitia que os seus próprios olhos se desviassem. Estava em pé, perto do muro de pedra, numa outra noite quente, quando o viu aproximar-se. Era a hora do crepúsculo. As árvores e arbustos projetavam as suas sombras no solo. Quando sua sombra alongada apareceu e se fundiu com as demais, na areia, Jenny não moveu-se. Não precisava se virar para saber quem estava lá. Joshua parou ao seu lado e apoiou as costas no muro.
Jenny não olhou para o rosto dele, viu somente as pernas compridas estendidas diante dela, uma cruzada sobre a outra na altura dos tornozelos. Estava usando calção, e suas pernas eram bronzeadas e musculosas. Sentindo um estremecimento, ela desviou a cabeça e olhou fixamente para uma parte da savana onde uma girafa isolada caminhava entre as árvores, uma figura lenta e graciosa que ia em direção da água. Olá, Jenny. Olá. Ela não se virou. Apreciando a paisagem? Ela percebeu um tom de zombaria em sua voz. Sua voz era fria quando ela respondeu. Muito. Você vai apreciá-la muito mais quando voltar. Ela ficou tensa. Eu não vou a parte alguma. Vai. Sem querer, Jenny virou a cabeça e olhou para cima. O sol que se punha iluminava o rosto dele, transformando-o numa escultura de bronze. Ele era o sonho de um escultor, ela pensou, vendo os contornos, as superfícies bem feitas, o queixo que indicava firmeza de propósito, os lábios que estavam relaxados e sensuais. Um outro passeio com os conselheiros? Perguntou ela, sabendo por intuição que ele tinha outra coisa em mente. Só você e eu. Joshua fez uma pausa, como se quisesse aumentar o suspense. Nós vamos para a Pretória.